Bom dia a todas as pessoas que estão, ligadas aí na reunião do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. Hoje a gente tem o prazer de receber o professor Dr. Daniel Guimarães Chiesi, que é professor do setor de mastologia e oncologia, e o tema de hoje vai ser inteligência artificial como ferramenta de auxílio diagnóstico em lesões nodulares da mama. E é um tema super importante, eu acho que cada vez mais, em todas as áreas, a gente vai estar usando ferramentas da inteligência artificial e vai ser interessante saber o que o Daniel tem para nos contar dessa área, do uso dessa ferramenta na mastologia. Daniel, a palavra é sua, obrigado por ter aceitado o convite. Alô, bom dia, obrigado aí, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar apresentando aí a nossa linha de pesquisa, uma das linhas de pesquisa no departamento. Estão vendo a tela, o som está ok? Tá o som bom e a tela ótima. Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre inteligência artificial como uma ferramenta de auxílio diagnóstico de lesões nodulares da mama. Essa é uma das linhas de pesquisa minha no departamento. E, basicamente, todos os dados e resultados que eu vou apresentar aqui são informações que foram extraídas aí do projeto de doutorado da nossa aluna Isabela Carlotti. Então, ela está se empenhando aí no levantamento de dados e ajudando em análises e tudo mais. Nós estamos com dados ainda parciais, mas a gente tem uns resultados bastante interessantes, promissores, e isso que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Quando eu falo aí de auxílio diagnóstico, tá? Ferramenta de auxílio diagnóstico, é porque a gente tem usado essa tecnologia, o uso dela não é exclusivo, ou seja, a gente não está, vamos dizer, removendo o médico na tomada de decisão. Então, ele auxilia, na verdade, a ferramenta que nós estamos utilizando, ela vai trazer só um auxílio à decisão médico. Daniel, está cortando, eu não sei se está para todo mundo, internet, como está aí? No HC. Tá picotando sim, Carol. Eu vou desligar meu vídeo e vamos ver se melhora. Bom, vocês me avisam se estiver cortando ainda, eu desliguei o vídeo, vamos ver. Bom, então essas ferramentas que nós estamos utilizando, ela serve para auxiliar o médico e não exclui a ação do médico aí na tomada de decisão. Bom, o câncer de mama é a neoplasia que mais frequentemente acomete as mulheres em todo o mundo. E, atualmente, a gente utiliza a mamografia como rastreamento para identificação de lesões pré-clínicas e detecção precoce do câncer de mama. Uma das grandes, grandes preocupações são as taxas de falso positivo do rastreamento do câncer de mama. Para ter uma ideia, a cada 10 biópsias indicadas, né, em pacientes que têm uma alteração mamográfica que é suspeita de malignidade, 7 ou 8 delas vão ser benignas, ou seja, a taxa de falso positivo é bastante alto com esses métodos de rastreamento. As lesões nodulares identificadas aí nos exames de imagem, elas são muito bem avaliadas através da ultrassonografia, que é um método relativamente simples, né? Ele está disponível atualmente de forma global e relativamente de baixo custo e que é utilizado como método de escolha para guiar biópsias percutâneas. Em algumas situações, ele pode até ser útil ainda para
um método de rastreamento, mas ele não é um método padrão. Então, quando se encontra uma lesão nodular, ou no exame clínico, ou na mamografia, o ultrassom é o exame de escolha para avaliar e indicar a biópsia ou não. A conduta nessas lesões é baseada na classificação de BIRADS, que é a classificação proposta pelo Colégio Americano de Radiologia. Essa classificação ela vai de 0 a 6 e ela tem uma direta aí com o risco de malignidade baseado no padrão morfológico da lesão. Tá? Basicamente, todos os BIRADS 4 e os BIRADS 5 são classificações em que existe indicação de fazer algum tipo de amostragem tecidual, ou seja, submeter a paciente a uma biópsia. E atualmente a gente basicamente usa biópsias percutâneas. Felizmente, né, que biópsias cirúrgicas basicamente praticamente acabaram nesse cenário. As lesões classificadas como categoria 5 são altamente suspeitas, e aqui a biópsia obrigatória. No BIRADS 4A, ele é descrito como lesões suspeitas e a amostragem tecidual ela é recomendada. Mas se a gente for ver a taxa de positividade no BIRADS 4A e 4B, embora isso seja classificado como uma alteração suspeita, né, na verdade é uma suspeita de benignidade, né, porque mais da metade, ou a probabilidade da lesão ser benigna é maior do que a probabilidade da lesão ser maligna. Ou seja, um número muito grande de mulheres são submetidas a procedimentos de diagnóstico que talvez pudessem ser evitados se as taxas de falso positivos aqui fossem melhoradas com os métodos de predição e de malignidade. Então, a gente vem trabalhando com algoritmos de inteligência artificial, e a ideia é a gente analisar ou tentar otimizar essa classificação. Daniel, o som sumiu. Não sei se foi só para mim. Ele sumiu mesmo. Ilza, você não consegue avisar ele na sala do lado aí? Às vezes eu não faço coisa online daí do HC por conta disso. Deus me livre. E às vezes pedi para ele rotear do celular, porque felizmente Caiu tudo ali mesmo. é para ele rotear pelo celular. Daniel, às vezes você rotear pelo celular, porque sumiu tudo. Ilza, às vezes. O som do Daniel está fechado, o som. Daniel, seu som está fechado. A rede do HC caiu, para variar. Eu acho que talvez se você rotear. Eu estou usando o EduRun, agora acho que está funcionando. Vocês estão vendo aí? Então só precisa compartilhar a tela de novo. Exatamente, mas vocês estão me ouvindo? Estamos. Aí só dá para usar EduRun, assim as outras ficam ruins. E você podia voltar naquele slide onde você estava falando da... Isso, exatamente. Bom, então, o grande problema aqui é, como eu havia dito, é que a taxa de... Deixa eu só desligar o vídeo aqui. As taxas de falsos positivos aí,
são extremamente altas nessa situação, né? Está vendo que, por exemplo, no BIRADS 4A, apenas, assim, de 2% a 10%, menos de 10% das lesões são malignas, quando se indica muita biópsia para ter pouca lesão maligna. Então, a nossa ideia aí é utilizar essas ferramentas de inteligência artificial para otimizar essa classificação e minimizar biópsias innecessárias. Então, existe uma série de publicações, né? Esses algoritmos têm sido utilizados de forma ampla na medicina, uma série de cenários, e com certeza no cenário aí da imagem, de imaginologia médica, é algo que está sendo muito utilizado. Inclusive, se vocês procurarem no PubMed, vocês vão encontrar uma série de estudos com propostas semelhantes à que nós estamos fazendo. Bom, esses algoritmos, eles funcionam muito bem para resolver problemas de classificação. Então, basicamente, esses algoritmos, eles aproximam uma função, minimizando o erro, né? E podem virtualmente aproximar qualquer função. E a ideia desses algoritmos é você fazer um que a gente chama de aprendizado supervisionado. Então, você treina o algoritmo com informações que você acredita que seja informação verdadeira. Esse algoritmo vai aproximar uma função da melhor forma possível. Depois, novos inputs ou novos dados podem ser classificados e ele vai dar uma predição. Esses dados podem ser uma imagem, pode ser um texto, um som, música, qualquer coisa que você consiga converter num valor numérico. Então, nós temos um problema de classificação aqui. A nossa ideia aqui é baseado em informações da imagem de ultrassom. A ideia é treinar isso, saber e avaliar como esses modelos conseguem predizer de forma adequada ou não a malignidade. Nós criamos um consórcio para estudos e para criar um projeto multicentro onde a gente consiga adquirir o máximo de volume de imagens e de informações de lesões nodulares da mama, para que isso seja possível de ser aplicado de forma eficaz. O estudo ele tem uma parte retrospectiva, onde a gente tem informações clínicas, e aqui informações do laudo da ultrassonografia, a gente não tem imagem, e tem uma parte prospectiva, onde a gente está coletando as mesmas informações clínicas e ultrassonográficas e coletando imagens da mama, e a imagem é a imagem que o ultrassonografista fala: essa aqui é a melhor imagem que eu acho da lesão. Ele salva essa imagem, coloca no banco de dados. A fase retrospectiva são dados coletados aqui do HC e da Mater, e a prospectiva a gente também tem uma colaboração com 2 centros aí do Hospital de Amor, em Barretos e outro em Campo Grande. O objetivo, então, é a gente tentar estabelecer um modelo de aprendizado de máquina que possa classificar essas lesões, principalmente, na verdade, as lesões 4A e 4B, em risco de malignidade, e a ideia é a gente minimizar aí as biópsias, otimizando o valor preditivo negativo. Então, a ideia é, quanto maior o valor preditivo negativo, menor a necessidade de realizar biópsias necessárias. Então, esse é o objetivo nosso primário. Esses aqui são os nossos dados, são dados, como falei, parciais. Hoje a gente tem um número de dados maior ainda, mas só para a gente ter uma ideia, né, como o BIRADS 4A, veja aqui que a taxa de malignidade é em torno de 6% nos nossos dados, no 4B, 39%. Quando a gente junta os dois, 18%, ou seja, a gente tem basicamente mais de 80% de falso positivo. Nesses casos, todos eles foram submetidos à biópsia. Não só inclui o paciente que foi submetido à biópsia, a gente sabe o diagnóstico histológico. Então, veja uma taxa alta de falso positivo. Nós basicamente dividimos
nossos dados num dataset de treinamento, outro de validação, ou seja, os algoritmos são treinados com essas amostras e são validadas as amostras de validação, e nós estamos testando aí basicamente 9 algoritmos distintos, todos eles são algoritmos supervisionados, e a gente usou uma estratégia de bootstrap, usando 100 iterações, então basicamente aquele dataset de validação, ele é dividido em 50% a 50%, 50% entra no treinamento, o algoritmo é treinado e testado com 1 ou 50% da validação, e uma série de parâmetros de acurácia são guardados aí. A gente faz isso 100 vezes, a gente consegue ter mais ou menos a gente consegue ter aí a média, o desvio padrão da acurácia de cada método, porque esses métodos não são determinísticos. Então, cada vez que você treina ele vai ter uma certa diferença em predizer, em fazer a predição. Tá? Então, aqui, basicamente, isso aqui é o resultado que a gente tem utilizando os dados retrospectivos. Então, aqui a imagem não está sendo levada em consideração, então a gente usa informações clínicas e os descritores do BIRADS que foram colocados no laudo da ultrassonografia. Como a nossa ideia é maximizar o valor preditivo negativo, né, a gente pode ver que esses algoritmos funcionam muito bem, né? O valor preditivo negativo passa de 90%, e esse algoritmo chama de XGBooster, foi o maior valor preditivo negativo comparando com os outros. A gente pode ver aí que a sensibilidade e a especificidade também é alta. É importante a gente lembrar aqui que, basicamente, o treinamento é feito com a grande quantidade de amostras que são sendo submetidas ao treinamento, não são amostras 4A e 4B, mas sim BIRADS 3, 5, 6 e 4C, esse é o grande volume, e é interessante ver como o algoritmo consegue fazer uma boa predição de BIRADS 4A e 4B, trazendo informações das outras classificações que a gente sabe que é altamente provável de malignidade e muito pouco provável de malignidade. Logicamente, nós fizemos uma série de otimização, na verdade, usamos alguns algoritmos em conjunto, então a gente usa mais de um algoritmo junto, e o modelo final que nós estabelecemos, isso foi com esses dados preliminares, isso aqui basicamente é o resultado, né? A gente pode ver aqui que a taxa, aqui no BIRADS 4A e 4B, a taxa de malignidade é 46, ou seja, valor preditivo positivo de 46, que é 18, utilizando a classificação de BIRADS, então isso aumenta muito o valor preditivo positivo. E quando o algoritmo prediz que a lesão não é maligna, ela não é maligna ela não é maligna em 90, basicamente em apenas 5 de 132 casos, ou seja, ela tem 3,6% de malignidade. Ou seja, quando a gente joga isso para o BIRADS 4A, vejam que a taxa de malignidade, quando o modelo prediz que a lesão é negativa para a malignidade, isso é menos de 2% de malignidade, que é algo que a gente encontra no BIRADS 3, ou seja, esse algoritmo pode ser utilizado, por exemplo, para falar, esses pacientes, se é um BIRADS 4A, e o algoritmo diz que é uma lesão benigna, ela pode ser tratada com um BIRADS 3, ou seja, o paciente pode ser submetido a um segmento e não a uma biópsia. E é interessante também que no BIRADS 4B, que a taxa de malignidade, quando ele fala que é negativo, isso cai para baixo de 10%, que seria algo que se espera no BIRADS 4A. Então, esses são dados preliminares e que deixou a gente bastante aí empolgados, e, naturalmente, agora nós estamos analisando o dataset final, e basicamente aumentou o número considerável de amostras. A gente acredita que isso, no mínimo, possa
ser um pouco melhorado com o aumento de novas informações. Uma outra coisa interessante é que nós analisamos, né, quais são essas amostras, né, por que o algoritmo erra em algumas situações que ele fala que é benigno. Nós vimos que a idade é uma variável determinante aí. E quando a gente usa o valor de corte aqui de 53,5%, isso inferido aí pela curva ROC, basicamente o algoritmo não erra quando ele fala que é benigno. Ou seja, 100% das lesões benignas que ele diz que é benigno, das lesões que ele diz que é benigno em pacientes abaixo dessa idade, todas elas eram benignas. Tá? A gente fez uma estimativa, então, o que foi testado, as 137 amostras foram testadas, ou pacientes foram testados com BIRADS 184 BIRADS 4A e 4B, 137, o algoritmo falou que é benigno, e quando a gente usa esse valor de corte aqui, 94, como eu disse, realmente era benigno, ou seja, a gente conseguiria, por exemplo, deixar de biopsiar metade das lesões 4A e 4B que foram, na verdade, submetidas a biópsia. Ou seja, esses casos poderiam ter sido seguidos com um BIRADS 3 e observação, onde a taxa de malignidade é extremamente bom. No nosso caso aqui, praticamente zero. Né? Mas aí tem um porém, né? Esse modelo ele usa esses descritores aqui para fazer predição. Né? E os estudos mostram que a correlação entre o observador desses descritores não é uma maravilha. Então, vejam, em especial, por exemplo, a margem da lesão, você vê que o índice de correlação é um índice de correlação fraco. Né? Quando a gente vai para a categoria do BIRADS, isso também é bem baixo, aí, o índice de correlação. Veja o BIRADS 4E e 4B, o índice de correlação extremamente fraco, extremamente baixo, ou seja, a reprodutibilidade disso não é uma maravilha. Nós chegamos até a investigar isso na nossa amostra, nós selecionamos de forma aleatória um pouco mais de 100 imagens, e 5 ou 6 especialistas deram a opinião deles sobre a classificação de BIRADS. Aqui a classificação do BIRADS que está no laudo, aqui é a classificação que os especialistas falaram que achavam que era aquela lesão. A gente pode ver que o índice de correlação também é extremamente baixo. Ou seja, isso seria interessante a gente minimizar vamos dizer assim, a interferência humana, porque isso tem um impacto muito grande, principalmente quando a pessoa que faz o exame não é um grande especialista ou não é uma pessoa que faz muito volume de ultrassonografia de um. Tá? Ou seja, se a gente de alguma forma conseguir minimizar isso, isso pode ser aplicado, por exemplo, de uma forma mais eficaz aí no auxílio para definir se vai fazer biópsia ou não, utilizando médicos que não são altamente, que não são especializados em ultrassonografia mamária. Aqui, só para ter uma ideia, esse gráfico mostra basicamente a importância de cada uma dessas variáveis, quanto isso é importante para a predição de malignidade. Se a gente for ver aqui, a margem e a forma da lesão são um dos principais fatores aqui de importância para predição de malignidade na lesão nesses modelos. Tá? Ou seja, se isso tem uma variação muito grande interobservador, isso é muito importante para a predição do modelo, pode ser que boa parte do erro do modelo esteja vinculado a essa informação dos descritores do BIRADS. Então, dessa forma, a gente também está trabalhando com a imagem para tentar minimizar isso. Então, hoje, nós temos 853 imagens no banco e nós fizemos algumas análises preliminares. Essa análise estava com 300 e pouco imagens. Tá? Nós estamos retreinando agora, retestando com um banco agora completo. Tá? Mas, basicamente, a ideia é passar essa imagem para os algoritmos e falar, olha, isso é benigno
é altamente suspeito de malignidade ou não, precisa fazer uma biópsia ou não, sem que o ultrassonografista precise descrever essa imagem e classificar ela como BIRADS 4A ou 4B. O algoritmo não, como eu falei, ele não tira o médico completamente da jogada, ou seja, ele precisa fazer uma imagem e falar, essa aqui é a imagem do nódulo que eu identifiquei, e ele precisa fazer uma anotação, falar, o nódulo está aqui, ele precisa colocar aí um retângulo, um quadrado, para indicar onde é que é a lesão na imagem. E, no momento, nós estamos trabalhando com extração de atributos, então, basicamente, nós criamos um algoritmo que extrai atributos da borda da lesão, da borda superior, da borda posterior, e também extrai atributos da região central aqui da imagem. Tá? Então, esses atributos são extraídos e isso cria uma matriz numérica que traz informações aí, vamos dizer assim, de cada pixel que está sendo analisado aí na imagem. Tá? E a primeira análise que nós fizemos, eu gostaria de mostrar aqui, parece bastante promissor, né? Primeira coisa, nós aplicamos aí um método de redução de dimensionalidade nessa matriz, usando a análise de componente principal. E a hora que a gente plota os dois primeiros componentes, a gente pode ver, né, que as amostras malignas, que estão em vermelho, tendem a ficar à direita e para baixo, as benignas tendem a ficar à esquerda e para baixo, e as benignas à direita e para cima. Ou seja, como a gente tem uma aparente separação aqui, é possível a gente fazer uma separação linear disso. Né? A questão é onde que é o melhor local para separar em termos de acurácia. Né? Qual seria uma equação de uma reta, por exemplo, que eu separaria melhor o que é benigno, o que é maligno nesse plano. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que não necessariamente a gente precisa usar só os dois primeiros componentes, né? No caso aqui, a gente pode ver que o terceiro componente ainda tem uma certa importância na variância, até o quarto componente, se a gente juntar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, a gente praticamente explica 100% de toda a variância que acontece naquela matriz numérica. Então, na verdade, a ideia não é identificar uma função de uma reta que separa aqui melhor, mas sim um hiperplano que separe esses pontos da melhor forma e que possa trazer a melhor predição possível. Tá? Só para ter um exemplo aqui, nós usamos um algoritmo aqui que é uma máquina de suporte de vetores, e no caso aqui ele está basicamente vendo aí qual que é a reta que melhor separa esses dois componentes, só para a gente ter uma ideia. Tá? E o algoritmo foi treinado, e aqui estou demonstrando basicamente onde que ele separa as duas. A melhor separação que ele encontrou é basicamente nessa reta, onde aqui ficam as amostras benignas, ficam as amostras malignas. Então, ele consegue fazer predição, né, disso de uma forma relativamente eficaz, só utilizando aqueles parâmetros da imagem. Tá? No caso aqui, usando o componente principal e o SVM, o modelo tem uma acurácia em torno de 75%, sensibilidade e especificidade acima de 70%, ou seja, basicamente analisando, pegando informações da imagem. É interessante a gente ver que quando a gente inclui algumas informações clínicas que são facilmente adquiridas, né, idade, o tamanho da lesão, o próprio tamanho da lesão é possível já extrair da anotação que o radiologista fez ali na imagem. Logicamente precisa de alguns ajustes, mas aqui nós estamos usando o tamanho clínico, se a lesão era palpável ou não. Tá? Vejam aí que a acurácia chega próximo a 80%. Então, a sensibilidade e especificidade também é próximo de 80%. E predizer malignidade
BIRADS 4E, 4B. Na verdade, estão incluídos todos os casos, não é só 4E, 4B, tá? Então, tem BIRADS 3, 4A, B e C, e BIRADS 5 estão sendo analisados todos juntos, porque o volume de imagens não era suficiente só para o 4E, 4B. Então, como eu disse, é uma análise parcial de dados, e a gente continua coletando informações. Então, que eu gostaria de finalizar aqui, que a gente acredita que a associação de imagem com as informações clínicas, aí, utilizando esses modelos de aprendizagem de máquina, parece algo bastante promissor em poder predizer a malignidade. Eu acho que isso é uma ferramenta que pode ser utilizada amplamente, especialmente em situações como o nosso país, né? A gente tem um país de dimensões continentais e a probabilidade ou o número de especialistas, né, para ficar fazendo uma avaliação, biópsia de mama, não é suficiente aqui em nosso território. Então, a gente tem vários locais onde isso basicamente não tem. Às vezes o paciente faz um ultrassom e precisa se deslocar muitos quilômetros, por exemplo, para fazer uma biópsia. Às vezes aquela biópsia não seria nem necessária, tá? Isso porque talvez o ultrassonografista não tenha tanta experiência, talvez porque o método da classificação de BIRADS, a gente viu que inerentemente ela tem um falso positivo muito alto. Então, nossa ideia é tentar otimizar isso da melhor forma e naturalmente, se isso realmente funcionar bem, estiver generalizando bem a ideia de disponibilizar isso como uma ferramenta web que as pessoas possam subir a imagem lá e falar, olha, isso provavelmente é benigno e você pode acompanhar com um BIRADS 3, por exemplo, em vez de encaminhar a paciente em uma situação que seja muito, vamos dizer assim, tenha grandes dificuldades para realizar a biópsia, por exemplo. Bom, acho que esse é o último slide. Isso que eu gostaria de apresentar para vocês. E parabenizar também a Isabela, que o abstract dela foi enviado para o Brazilian Breast Cancer Symposium, que, se eu não me engano, vai ser essa semana agora. Ele foi selecionado entre os melhores. Ela vai para lá fazer a apresentação oral desse projeto que ela está desenvolvendo. Então, parabéns para ela. É um trabalho bem legal que ela está desenvolvendo.